Pessoal, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai revisar o conteúdozinho As Plantas. Esse conteúdozinho, ele tá aí na página 32 do livro de ciências, ok? Então, a gente vai fazer a leitura. As plantas, elas são seres vivos, assim como os animais. Portanto, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Sempre eu falei isso pra vocês, né? Que as plantas, elas são seres vivos, assim como nós, seres humanos, e como os animais. Então, ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela morre. Certo, pessoal? Para reproduzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol. Bom, então, eu também tinha até falado sobre a reprodução dos vegetais na semana passada, e eu tinha falado que para o desenvolvimento de uma plantinha, ela precisa muito da luz do sol, da água, até citei a água da chuva no caso das florestas, certo? Então, ela precisa do ar, certo? No caso, o ar da planta, que é o gás carbônico, que é o que ela respira, não é? Ao produzir o seu alimento, os vegetais eles liberam oxigênio para o ambiente. Elas também respiram, assim como nós humanos. E a respiração utiliza o gás oxigênio presente no ar. Os vegetais crescem diferentes uns dos outros. Alguns crescem rapidamente, enquanto outros crescem mais devagar, levando anos para atingir o seu tamanho definitivo. Uns vivem muito, como o baobá, outros vivem pouco, como o milho. Uns dão flores e frutos, outros só dão flores. Existem ainda os que não dão flores e nem frutos. Bom, pessoal, então, as plantas, elas têm as suas características, elas não são umas iguais a outras. Algumas vivem mais tempo, outras vivem menos tempo. Umas dão frutos, outras só dão flores, outras nem dão frutos nem flores, certo? Eu acredito que em muitas casas por aqui, na nossa cidade, tem as plantinhas que elas ficam na frente das casas, e a maioria dessas plantas, elas são aquelas plantas que elas não dão flores e não dão frutos, que elas só servem basicamente de enfeite e para nos fornecer sombra, certo? Porque, como vocês sabem, as plantas, elas nos são muito úteis em muitos sentidos. Elas podem nos fornecer alimentos, elas, através das plantas, podem ser feitos remédios, roupas, enfim, muitas coisas. As plantas, elas têm tamanhos e formatos variados. Elas vivem em diferentes lugares e se reproduzem de diferentes maneiras. Existem as que vivem no solo, outras na água e outras que vivem sobre rochas e até mesmo sobre outras plantas, certo? Então, eu vou falar agora sobre essas características dessas plantas, que são as plantas terrestres, aquáticas e aéreas, certo, pessoal? Então, as plantas terrestres, elas são aquelas que vivem na terra e retiram do solo o ar e certas substâncias que necessitam para viver. Então, as plantas terrestres, elas são aquelas que elas vivem na terra, que são aquelas mais comum que a gente vê, certo? Que é aquela que se planta e se cresce. As plantas aquáticas, elas são aquelas que se desenvolvem na água e elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver. Então, as plantas aquáticas, elas são aquelas que elas nascem sobre a água, certo? Elas retiram da água tudo que ela precisa para ela crescer e se desenvolver. Aqui nós temos até o exemplo da Vitória Régia, certo? Já as plantas aéreas, elas vivem em locais altos, apoiadas sobre rochas, telhados, construções, ou até sobre outras plantas. Elas retiram do ar ou do meio onde vivem os elementos necessários à sua sobrevivência. Então, pessoal, as plantas aéreas, elas são aquelas que elas sobrevivem ou por cima de outras plantas ou em regiões, assim, em áreas bem altas. Elas conseguem se desenvolver em cima de casas, de prédios, enfim, de locais altos, certo? E lá elas retiram do ar, enfim, do local onde ela fica, ela retira todos os nutrientes dela, retira tudo que ela precisa para se desenvolver e sobreviver, ok? Então, a bromélia, ela cresce sobre o caule de outras plantas. Ela tem ela consegue, né,
ela tem essa característica, ela consegue se desenvolver sobre outras plantas, sobre o caule de outras plantas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências de hoje, certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar para a tia, tá certo?